Geralmente, quando nós chegamos nessa fase do ano, ou seja, o fim dele, nós de fato temos a grande expectativa no ano seguinte. Ou seja, nós fazemos uma retrospectiva de como foi 2025 e já projetamos 2026. E eu não sou contra fazer isso, afinal de contas, quando você de fato tem um planejamento específico e bem detalhado, você consegue realizar coisas que sem uma real determinação você não conseguiria. Só que existe um problema aqui. A narrativa ela é muito bonita quando nós falamos, porém é pouco executada. Prova disso é que muitos dos brasileiros não têm educação financeira, e isso é um dado alarmante que cada vez mais vem crescendo no Brasil. Então, se eu tenho enraizado na mentalidade de muitos brasileiros que planejam muito, mas na verdade negligenciam a educação financeira, a tendência é que pessoas de diferentes idades e de diferentes classes sociais vivam frustradas com suas próprias finanças. Então, hoje eu vou te mostrar aqui um método simples e comprovado, que se você implementar, você vai conseguir juntar ali 10 mil reais em 2026, ou talvez até mais do que isso, a depender da tua realidade financeira. Bom, pessoal, meu nome é Kaique Cerqueira e eu produzo vídeos aqui para o YouTube 2 vezes por semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, clica no botão de like para você ajudar o canal a crescer e se inscreve aqui nos nossos meios de comunicação, porque toda semana tem vídeo. Mas deixa aqui para mim nos comentários, e aí, você em 2025 conseguiu juntar dinheiro? E o quanto você planeja juntar para 2026? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, quando nós vamos juntar dinheiro de fato, nós precisamos fazer um questionário. E esse questionário vai trazer ali um mapeamento de como está a nossa realidade financeira. Então, dentro desse modelo de perguntas e respostas que você tem que fazer para si mesmo, você vai conseguir identificar o quanto sobra e, através desse momento, você consegue ver se de fato é o melhor momento para você investir ou não na bolsa. E através dessas perguntas, você vai entender se de fato você tem ali um fluxo de renda, ou seja, uma gordurinha ali a mais para você começar a juntar. Então, a primeira pergunta é: qual o valor líquido que eu tenho todos os meses? Você precisa entender qual é o valor líquido, ou seja, através dos ativos. Se você ainda não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, nesse livro, Robert Kiyosaki vai nos ensinar sobre a questão de acúmulo de ativos, né? Ativos e passivos. Então, os ativos eles colocam dinheiro no teu bolso e os passivos eles tiram dinheiro do teu bolso. Então, a partir do momento que você consegue mapear o teu fluxo de caixa, você consegue ver o quanto sobra quando você faz essa subtração com as suas despesas. Como é que eu faço essas anotações? Você pode fazer no papel e na caneta, como algumas pessoas conseguem de fato fazer, ou você pode ter uma planilha. Inclusive, eu criei uma planilha e eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você pode baixar essa planilha e colocar ali os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis, e a planilha vai fazer esse cálculo automático para você. Então, nesse estágio, você já entendeu que precisa entender o quanto entra lá ele, o quanto você tem todos os meses. Então, a partir de agora, nós vamos entender quanto desse fluxo está saindo através de algumas despesas fixas. Então, a segunda questão é fazer um levantamento das suas despesas fixas. Nesse estágio, nós passamos do primeiro, onde nós entendemos onde você consegue ganhar dinheiro, de quais formas, seja através de dividendo, através de um prolabore, caso você empreenda, ou através do seu trabalho CLT. Aqui, nós precisamos entender o quanto está saindo do seu fluxo mensal para pagar um aluguel ou, de fato, para você pagar algumas coisas que você tem que pagar, porque todo mundo tem contas fixas. O que vai variar é o volume delas. Então você tem que, de fato, ali ver dentro das suas despesas fixas se você consegue reduzir alguma delas. Por exemplo, você tem ali Netflix, Amazon, Paramount, Apple TV, Premiere. Não, se bem que Premiere você pode ver por causa do Flamengo, né? Mas tem algumas coisas que você não entende que está te tirando muito dinheiro, e você só vai conseguir ter esse mapeamento a partir do momento que você consegue ali colocar ou numa planilha ou no papel e caneta. E eu converso com alguns dos meus clientes, alguns dos meus alunos, e é gritante a questão de que quando você não tem esse mapeamento financeiro, você não consegue ver para onde está indo o seu dinheiro, porque às vezes você está gastando de forma desnecessária para produtos que você não usufrui. Então você precisa ver dentro das suas contas fixas se você consegue reduzir alguma coisa. Bom, pessoal, só uma pausa nesse vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita e entra no meu grupo Masterclass. Por quê? No meu grupo Masterclass eu dou aulas de geopolítica, macroeconomia e de educação financeira 2 vezes por semana. Então, se você quer aprender junto com todo mundo em sala de aula,
através do Google Meet, obviamente, é só você clicar no link da descrição, vai ter a opção grupo gratuito. Você clica na opção grupo gratuito, participa do meu grupo de Masterclass e vem aprender gratuitamente. Toda semana nós estamos lá nos reunindo. Então, quem sabe você que bateu aqui no vídeo e não tem educação financeira, pode chegar em um grupo, aprender gratuitamente, deixar suas perguntas e ser respondido. Tá aqui no link da descrição, entra no grupo Masterclass. Vamos voltar para o vídeo. Então, eu já estou entendendo o meu valor de entrada, eu já estou entendendo que eu preciso saber quanto sai. E ali eu vou ter o valor de sobra. E o valor de sobra, ele vai ser importante porque você vai entender se é o momento oportuno para começar a montar uma reserva de emergência. Porque nós temos dois tipos de despesas aqui, as despesas fixas e as variáveis. As despesas variáveis, elas precisam ter um teto de gastos. Por exemplo, eu tenho as minhas despesas fixas, mas as despesas variáveis é, por exemplo, eu quero sair, ou eu quero me divertir, ou eu, sei lá, gasolina de carro. Então, você precisa ter um teto de gastos. Olha, esse mês eu só posso sair uma vez e eu não posso ultrapassar ali R$ 250. Exemplo. Então você precisa colocar o limite de teto, porque quando você delimita um teto para os seus gastos variáveis, você consegue ali ter um maior fluxo para continuar na tua reserva de emergência. E aqui vai um ponto que, de fato, eu conflito muito com alguns educadores financeiros aqui na internet, porque nem todas as realidades financeiras elas são as mesmas. Porém, às vezes nós gastamos mais do que é necessário. Ah, Kaique, mas eu ganho pouco e eu vi um vídeo de um economista falando do 50-30-20. O 50-30-20, ele é um cálculo negligente. E por quê? Porque o 50-30-20 não está nem aí para a tua realidade financeira. E como é que eu vou falar para uma pessoa que ganha pouco ou que ganha um salário mínimo para ela gastar 50% em contas fixas e 30% em contas variáveis? A conta não vai fechar. Então, qual é a saída? Para uma pessoa que ganha pouco, ela precisa aumentar a renda dela. Porém, isso não é justificativa para você ser negligente com o teu financeiro. Então, obviamente, nessa fase você precisa priorizar o aumento de renda. Mas se você está nessa fase de ganhar pouco ou ganhar pelo menos um salário mínimo, 50-30-20 não faz sentido para você. Essa é a realidade. Foque em aumentar a tua renda. E hoje na internet você consegue fazer vários tipos de serviço, né? Através de trabalhos freelancers, ou através de social media, ou prestando algum serviço de consultoria. Então, se você ganhar pouco, obviamente o mapeamento ele é obrigatório para todas as classes financeiras, mas o 50-30-20 não vai ser para você. E assim, um outro ponto e um outro conselho que eu daria para vocês é tenha registros. Você precisa anotar, seja num grupo de WhatsApp onde você só fale de gastos, ou seja numa planilha, ou seja num e-book onde você tem ali o calendário semanal. Ah, Kaique, poxa, mas como que eu vou achar esse e-book? Gente, deixei aqui embaixo na descrição o calendário financeiro da Alcatel, onde vocês podem levar isso para 2026. Ou seja, você vai ter um calendário onde você pode imprimir as folhas e estar marcando ali quanto você gasta ou quanto você ganha. É um calendário onde, de fato, vocês conseguem ter ali um controle financeiro. Kaique, quanto custa esse calendário? R$19,99 é esse e-book. O link está aqui na descrição. Você ajuda o canal também e tem ali um planner para o ano todo, baseando-se nas minhas estratégias de investimento. Então, a partir de 20 conto, tu consegue começar a organizar tuas finanças. Beleza, Kaique? Mas qual é o valor que eu preciso ter para começar? O valor que você conseguir, tá? Porque você começar a guardar pouco é melhor do que você não guardar nada. Então tem gente que fica nessa justificativa de mas eu tenho pouco, não vale a pena guardar. Não. E ali você está entrando no subnível de consciência nível 3 da psicologia. Então, eu dei uma palestra e nessa palestra eu coloquei os subníveis de consciência como está aparecendo aí na tela. Vocês estão vendo que é uma pirâmide ao contrário. Então, o nível número 3 é o nível de pessoa que é, de fato, negligente com sua própria educação financeira. Por consequência, ela não costuma guardar dinheiro, ela não costuma acumular patrimônio. E isso é prejudicial demais para a própria vida dela. Já o nível número 2 são as pessoas negligentes, ou seja, elas até têm vontade de começar a guardar dinheiro, mas elas não tomam uma atitude. E aí chega no fim do ano, ela fica se remoendo pelo que podia ter feito e não fez. Talvez você seja esse nível de pessoa. E temos aqui o nível número 1, que é a menor parte da população, onde nós temos as pessoas que de fato tomam uma atitude e começam a acumular patrimônio. Em qual dos 3 níveis de subconsciência você está? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu poder entender e te orientar como você pode sair disso. Então você precisa entender que não é uma frase jargão ou frase de coach, mas isso é uma realidade. Feito é muito melhor do que perfeito. E ali você vai ajustando ao longo do tempo. Então você precisa adequar a sua realidade para poder começar a guardar dinheiro. Então é muito importante você ter essa disciplina inicial para de fato você conseguir ter um patrimônio que é seu e ter essa
coisa muito boa que é o acúmulo de patrimônio, ou seja, quanto mais você tem guardado ali, mais você vê o dinheiro rendendo e mais você quer continuar, até que chega um momento onde você começa a criar fontes de renda passiva através de ativos na bolsa. Tá aparecendo os resultados aí de algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade de investimentos e elas estão recebendo dividendos, que é o lucro repartido entre os sócios. Então, você precisa respeitar o passo a passo. Se até aqui você não conseguiu juntar dinheiro, você precisa ajustar o seu mindset para começar a guardar e ali ter cada vez mais conhecimento para depois, de fato, ali ter uma carteira de investimentos. Ah, Kaique, beleza. Eu já tenho uma reserva de emergência que é mínima, mas eu preciso começar a investir, não sei como. Entra na minha comunidade. Na minha comunidade você vai ter aulas vitalícias. Nas aulas vitalícias você vai ter o meu apoio, o meu suporte, você vai ter material de apoio, e-book, mapa mental. Você tem ali novos professores em 2026 chegando, como o Matheus, que é um youtuber que fala especificamente de fundos imobiliários. Então, tem muita coisa positiva se você de fato tomar uma atitude. Então, gente, guardar dinheiro é algo que faz com que você consiga também construir ou realizar um desejo pessoal. Ah, eu quero viajar, eu quero, sei lá, comprar um carro, trocar de carro, eu quero, sei lá, dar uma entrada em algum projeto que eu estou fazendo. Você precisa ter esse questionário para começar a fazer esse mapa mental e, de fato, respeitar os processos para juntar dinheiro de uma forma inteligente. Kaique, onde que eu deixo meu dinheiro para uma reserva? Você pode deixar ali ou no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária, né? Porque o CDB de liquidez diária você protege através do FGC e o Tesouro Selic você tem a proteção do Tesouro Nacional, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a ideia de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Curte, comente, compartilha, se inscreve no canal para mais informações. E aí, deixa aqui nos comentários quanto que você quer juntar até o fim de 2026. Você já está juntando dinheiro? Deixa aqui para a gente poder conversar e engajar esse canal para trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Valeu? Deus abençoe e até a próxima. Tchau e fui.